Uma boa noite, irmãos, irmãs. Nós estamos agora iniciando novamente mais um estudo bíblico, conforme acontece às quartas-feiras. E nós pedimos assim que Deus Espírito Santo nos ilumine nesse momento de meditação, para que possamos não apenas compreender a palavra dele, mas principalmente praticá-la também no dia a dia de nossa vida, porque esse é o objetivo de Deus quando Ele nos concedeu a sua palavra sagrada, a sua revelação. Portanto, queremos que assim possamos, pelo poder do Espírito Santo, crescer na fé, no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, nesse momento e sempre. Amém. Como nós havíamos anunciado, nós queremos refletir numa palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e vamos ler os versículos 1 e 2. Esse texto bíblico, ele de uma forma um pouquinho mais ampliada, com alguns outros versículos também, no início e no final, será lido no culto de sábado à noite, que é o culto do 12º domingo após Pentecoste. Então, esse texto é um texto que será lido nas igrejas em geral, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, no próximo final de semana, 12º domingo após Pentecoste. Nós queremos ler então esse texto que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, o texto continua ainda nesse contexto, falando o que é que Deus espera de cada um dos seus filhos na vida diária, no seu trabalho, na sua profissão, enfim, na sua vida fora da igreja, fora do culto. A vida prática. Bem, irmãos, esse é um momento crítico em que nós sentimos muita saudade do nosso culto presencial. Temos saudades do encontro com os irmãos, o abraço fraterno, o sorriso, aquela alegria tão comum quando se chega. Temos saudades daqueles encontros festivos também, dos almoços, enfim, que a comunidade também tem por tradição fazer. Inclusive agora já está quase pronta a cozinha aqui da comunidade. Enfim, temos uma infraestrutura bastante interessante para receber os membros, os visitantes, com todo o conforto. E, no entanto, nós não podemos nos reunir, nós não podemos curtir, digamos, aqueles momentos tão maravilhosos desse encontro. Vejam que maravilha os nossos cultos, vejam a maravilha da nossa liturgia, a liturgia que foi desenvolvida, algumas coisas já tem um milênio talvez, e século a século, inclusive, algumas coisas foram sendo melhoradas. A liturgia, ela contém a doutrina, está lá presente, a liturgia, as partes da liturgia. O início do culto, a invocação, depois a confissão e a absolvição. O Kyrie, o Gloria Patri, a leitura dos Salmos, o Gloria in Excelsis,
as leituras bíblicas do Antigo Testamento, da Epístola, do Evangelho, depois a confissão de fé e o sermão, a prédica, a mensagem. Eu particularmente sinto muitas saudades. Como é bom poder olhar no olho das pessoas, sentir o olho brilhar ao receber a pregação da palavra. Esse feedback que eu tenho como pastor numa pregação diante do público é uma maravilha. E eu pessoalmente sinto saudade disso também. Depois nós temos a Santa Ceia, toda a liturgia da Santa Ceia, quando cantada, é uma maravilha. E finalmente a bênção final, os hinos, o piano tocando maravilhosamente, sendo tocado, os nossos músicos dedilhando com emoção, os violões, batendo tambores, enfim, e a comunidade cantando de forma extraordinária, bem afinada, e de vez em quando, inclusive, o coral cantando também, depois de bons ensaios ao longo das semanas. Tudo isso é o culto. E nós temos saudades. Mas além desse culto, que é considerado um culto com ênfase espiritual, porque os temas aqui sempre são os nossos pecados, a misericórdia de Deus, a graça que nos perdoa, a vida eterna, a salvação, eventualmente um batismo, a Santa Ceia para o fortalecimento de nossa fé, o encontro com Deus, as orações, enfim, momentos de grande importância espiritual para a nossa vida. É o culto. Ele continua existindo, é claro, mas de uma forma virtual. A palavra está sendo pregada. E a palavra é poderosa para realizar o que ela precisa realizar. Justificação, salvação, enfim, conversão, santificação. Mas o texto de hoje fala de um outro culto, não do culto da igreja, ou na igreja, no templo. Ele fala de um outro culto. Um outro culto absolutamente necessário. Um outro tipo de culto. Existem dois tipos de culto. Existe o culto espiritual, que poderíamos chamar assim, realizado lá na igreja. Existe o culto racional. É o culto do dia a dia da nossa vida, é o culto do nosso comprometimento com Deus, lá na casa, lá em casa, com os outros, com a nossa família e principalmente também conosco mesmo, em particular com o nosso corpo. É o culto da razão. Quando você compra, quando você vende, quando você faz negócios, você apela para a matemática. E ao apelar à matemática, você está sendo racional, porque você não pode fazer negócios sem ser racional. Precisamos ser racionais no nosso negócio, no nosso trabalho, nos nossos afazeres do dia a dia. Precisamos usar a razão, precisamos usar a inteligência. E é ali, no uso da inteligência, no uso da razão, que nós também estamos prestando culto a Deus. Evidentemente que um bom equilíbrio entre o culto espiritual e o racional é de fundamental importância. Mas existem momentos históricos onde
O contexto, ele exige de todos nós mais prática do que teoria. Ou, talvez melhor dizendo, por falta das palavras mais apropriadas, talvez mais praticar a nossa fé lá fora do que propriamente entrar na igreja e prestar culto a Deus aqui dentro. Existem momentos na vida normal em que nós precisamos equilibrar muito bem isso. Mas existem momentos da nossa vida que isso fica um pouco desequilibrado pelo contexto. E acontece necessariamente. Os primeiros cristãos, quando foram perseguidos e tiveram assim em jogo a própria fé deles, e em função disso a própria vida, eles tiveram que fugir, abandonar muitos até o seu emprego, o seu trabalho, e se esconder, e prestar culto a Deus em lugares isolados, em matas, em cemitérios, em desertos, em lugares distantes. Aquele momento era fundamental, o culto espiritual que estava sendo ameaçado. E eles sacrificaram muita coisa do culto racional, do dia a dia, da vida, da casa, das coisas materiais, para poder preservar os valores do culto a Deus na igreja, no templo, que passou a ser a natureza, passou a ser o deserto, passou a ser o cemitério, inclusive em alguns casos. E hoje? Hoje nós precisamos sacrificar um pouquinho o nosso culto espiritual pleno. O que seria o nosso culto espiritual pleno? Ora, aquele culto normal, com cânticos. E nesse momento nós somos convocados e desafiados a viver de forma mais plena e enfatizar mais o culto racional. O apóstolo Paulo, no início da carta dos Romanos até aqui, ele insiste muito nas questões espirituais. Na justificação pela fé, não por obras, na salvação eterna, na esperança, no fim dos tempos. Mas daqui para frente, o apóstolo, ele diz, a vida continua. A vida continua aqui. Você tem um corpo, você precisa alimentar esse corpo, você tem família, você tem que cuidar dessa família, você tem casa, você tem que cuidar da sua casa, você tem emprego, você precisa cuidar desse emprego, você tem dons, você tem talentos, você sabe fazer algumas coisas, você é inteligente, você recebeu a razão de Deus, por isso, realize também, muito bem, o culto racional. E sirva a Deus no dia a dia. O culto racional, apesar de ele não estar em oposição à fé, porque a fé nos acompanha, nos estimula e leva, mas ele é principalmente dirigido pela razão. Por isso ele é chamado culto racional. Porque quando nós desenvolvemos uma profissão, fazemos uma faculdade, ou fazemos um curso de especialização, ou um técnico, ou aprendemos na prática a fazer alguma coisa e produzir alguma coisa, nós precisamos demais usar a razão, a inteligência. E lembrem-se, aquilo foi um culto. Lutero uma vez foi perguntado por um sapateiro: como é que eu poderia servir Deus melhor? Gostaria de servir Deus melhor. Aí Lutero perguntou: qual é a tua profissão? Ele disse: minha profissão é sapateiro.
Então, se você quer servir Deus e prestar culto a Deus de uma forma melhor, faça bons sapatos e venda esses sapatos com preço justo. Seja honesto, faça cada vez sapatos melhores. Esse é o culto racional. Ele se utiliza das nossas habilidades, ele se utiliza das nossas inteligências. É com a nossa inteligência que nós cultuamos Deus. E esse é o momento em que nós somos convocados a principalmente servir a Deus com a nossa inteligência. E sabe o que a nossa inteligência diz? Pelo menos a minha inteligência diz para mim, orientado por técnicos especialistas, nesse momento, o culto espiritual, aquele culto formal, aquele culto que traz aglomeração, não é bom acontecer. Não é bom acontecer dessa forma. Isso é um resultado, não é simplesmente da minha fé, isso é da minha inteligência, orientada por outras inteligências, que são as autoridades de saúde, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, cientistas e técnicos na área da saúde. A ciência, enfim. Acima de tudo, nós cremos em Deus, mas eu creio também na ciência. É claro que a ciência não é perfeita, como tudo nos seres humanos é imperfeito, a ciência também. Ela comete seus erros, ela é limitada, mas é o que nós temos e precisamos valorizar. Esse é o culto racional, a valorização da ciência, a valorização da boa educação, a valorização do conhecimento, a valorização da razão. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o apóstolo Paulo que diz: apresentei vossos corpos. E o que é apresentar vossos corpos? Um sacrifício vivo a Deus. Apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus é viver a vida de uma forma nova, cheia de esperança, de esforço, de inteligência, de produção e principalmente nesse momento de cuidado. Então o culto racional, ele me diz, no culto racional eu percebo que esse momento, aquele culto espiritual, ele está reduzido. Talvez reduzido numa forma aparente, porque podemos continuar lendo a Escritura Sagrada, ouvindo os cultos à distância, e no caso, algumas vezes aqui, no caso, poder participar da Santa Ceia, excepcionalmente, quando possível, quando é liberado para isso. Por família, é o que nós fazemos. Santa Ceia por família, para que não haja mistura. Porque a nossa inteligência nos diz, e não é a minha inteligência, são inteligências de especialistas que eu ouvi, que é óbvio que tem muita falha, muita contradição, mas enfim, é o que temos. Em geral, as pessoas dizem que a aglomeração é perigosa e que a aglomeração na igreja é um perigo maior ainda, porque lá nós ficamos durante 1 hora cantando, e se estivermos muito próximos, basta um espirro de alguém, ou uma tossida, um ventilador ligado, e mais do que pessoas num raio de 1,5 metros são contaminados. E segundo alguns especialistas, uma contaminação que pode ser de alta carga viral. E eu acredito, ainda não está absolutamente provado isso, que é a carga viral que faz toda a diferença entre pessoas assintomáticas, com pequenos sintomas, médios sintomas ou sintomas muito graves. É uma exposição a alta carga viral, são muitos vírus que são absorvidos num determinado momento. Isso acontece em lugares de alto risco, como aglomerações.
O culto racional nos mostra mais ou menos isso. O culto, a nossa responsabilidade para com Deus no dia a dia de nossa vida, mais ou menos nos mostra isso. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde. E é esse o momento de fazê-lo de uma forma toda especial e cuidadosa. Esse é o momento do culto racional, de apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus, valorizando as coisas materiais que Deus concedeu a cada um. E a primeira delas, a mais importante de todas, o nosso corpo, que não tem apenas alma, onde reside a nossa fé, mas tem também a razão, que também se converteu a Cristo Jesus. Jesus não quer só nossa alma, Jesus quer nosso corpo, Jesus quer nossa inteligência, Jesus quer nossa razão. Tanto isso é verdade, que não é a nossa alma que será simplesmente salva. Salvo foi também o nosso corpo. E ele há de se deteriorar por causa do pecado, mas no dia da volta de Cristo ele ressuscitará, porque Jesus está preocupado, Deus está preocupado com sua criação e ele criou o nosso corpo e ele vai refazê-lo. Mas enquanto isso não acontece, ele quer que a gente cuide dele, apesar dos traumas pelos quais ele está passando e vai passar ainda por causa das nossas imperfeições e da nossa fragilidade espiritual e física, e emocional e racional. Rogo-vos, irmãos, pois, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, portanto, é para onde o culto espiritual nos leva, necessariamente, a praticar o amor, a praticar a justiça, a praticar o direito, a cuidar das pessoas, a cuidar da saúde, a cuidar da família, cuidar, enfim, do nosso corpo e das coisas que Deus permitiu que nós pudéssemos ter. Cuidar da casa, sei lá, cuidar do carro, cuidar do nosso dinheiro, não jogar fora, não ser irresponsável, mas principalmente cuidar da nossa saúde. Cuidado com os alimentos. Nesse momento em que nós ficamos isolados, muitas vezes não temos o que fazer, exageramos na comida. Não podemos exagerar na comida. Prejudica o nosso corpo. Como diziam os romanos, que o veneno é a dose. Assim é com bebida alcoólica. O veneno é a dose. Temos que ter cuidado. Podemos beber, não tem problema nenhum, mas com cuidado. Em tudo precisamos cuidado. Nós não pecamos só quando bebemos demais, nós pecamos quando comemos demais. Nós pecamos quando trabalhamos demais. Nós pecamos quando machucamos o nosso corpo por falta de cuidado. Aí nós agredimos uma propriedade de Deus. Se você não cuida da sua saúde, é a mesma coisa que você jogar uma pedra na vidraça de uma vitrine de uma loja lá no centro. É um crime. Você será punido por isso se o fizer. Porque você está trazendo um dano para a propriedade alheia. E o Estado tem a obrigação de proteger a propriedade alheia. E se você a põe em risco, você será preso ou processado. A mesma coisa com o seu corpo, a mesma coisa com sua saúde, só que não é o Estado, é Deus, é propriedade de Deus, e precisamos cuidar bem dela.
Esse é o nosso culto racional, cuidar bem das coisas de Deus. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa razão. O corpo, a mente e a razão dos nossos familiares, dos nossos amigos e das pessoas em geral. E valorizar a ciência, valorizar o conhecimento, porque Deus, Ele derrama muitas bênçãos na nossa vida através do bom conhecimento, através da boa ciência, apesar das fraquezas, das fragilidades, das imperfeições que existem no culto racional, no dia a dia de nossa vida. Por isso, Deus, Ele nos acompanha com sua misericórdia, com sua graça e com seu perdão. Mas precisamos viver a nossa vida com responsabilidade. E esse é o momento que nos desafia, mais do que nunca, a praticarmos com responsabilidade o culto racional e oferecer o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, no sentido de, através dele, adorarmos e glorificarmos a Deus. Que assim seja. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Bondoso Deus, proteja e guarde cada um de nós de qualquer perigo. Dê-nos paciência e faze com que possamos nós realizar bem o nosso culto racional, onde mais do que simplesmente apelarmos para coisas espirituais, apelamos também para a nossa inteligência, para a nossa razão, dons esses diversificados que Tu deste para cada um de nós, por Tua infinita misericórdia e graça. Amém. Bem, uma boa noite a todos. Sábado que vem às 19 horas, nós nos encontramos com o nosso 12º culto após Pentecoste. Até lá então, irmãos, durmam bem, descansem bem, vivam sob a misericórdia e graça de Deus. Ele estará com todos, mandará seus anjos para nos proteger e guardar. Mas precisamos ser responsáveis. Que assim seja. Amém.